Queridos irmãos, é com alegria que damos continuidade e também encerramos hoje a EBD sobre eclesiologia. Começamos no dia 21 de julho, hoje é dia 6 de outubro, 2 meses e meio, né, de estudos sobre a história, sobre a igreja, sobre a doutrina da igreja, e hoje chegamos à aula final, a aula número 12. E o tema é 11 características da Igreja de Deus, neotestamentária, a Igreja do Novo Testamento. No Velho não existia igrejas como nós conhecemos hoje. As igrejas neotestamentárias têm características. Por exemplo, o ser humano tem suas características, que chama-se, foi descoberta, todo mundo saiu do mesmo ser humano. Como é que chama? Genoma. Vidas inteligentes, essa história bem nova. Que nós temos características uns dos outros, idênticos, que funcionam um complexo sistema funcionando com características. O ser humano fala, o ser humano pensa, o ser humano tem um monte de atributos que os outros seres não têm, certo? São características. Como é que eu defino um ser humano? Só no olhar e ver que uma pessoa tem uma característica diferente dos nós animais, andamos diferente, temos comportamento diferente. Então, o que é uma característica? Alguma coisa que define pessoas, lugares. Por exemplo, quando nós pensamos em Esperança aqui, tem várias características da cidade. Uma cidade fria, uma cidade acolhedora do povo bom e amável. É uma cidade que você já tem vários pontos tem o Barnabauê ali, o antigo Barnabauê, mas todo mundo fala na cidade sobre isso. Até tem um escritor conhecido meu, muito famoso, que Barnabauê, Raul Ferreira. Então temos características de cidade, de países. Quando pensa no Brasil, o pessoal no Cristo. Quando pensa nos Estados Unidos, o pessoal na Estátua da Liberdade. São coisas que identificam pessoas ou cidades locais, certo? Então, característica é isso. Então, 11 características. E no caso da igreja, se estiver faltando uma dessas, já deixou de ser a igreja de Deus. Começamos um culto, começou o som também. Oh, Cristo Jesus. Graças a Deus por isso também. Que Deus os abençoe. Irmãos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2022, ou seja, daqui a 3 anos, nós teremos no Brasil, anotei aqui, 575.402 igrejas. Isso por igreja batista, igreja não sei o que, igreja aquilo, outro mais aquilo. Todas as igrejas existentes. 575.402 igrejas. Isso falando das protestantes. Se você botar mais, toda cidade no Brasil tem não sei quantas mil igrejas católicas, aqui em Esperança teve umas 3 ou 4, né? Se eu botar são 5 mil e quantos municípios veremos? 213, né? Multiplica por aí, quantas igrejas não teríamos? Então, diante desses números, que são números de homens, eles colocam protestantes tradicionais e protestantes modernos. Os tradicionais são os batistas, presbiterianos, metodistas, menodistas e adventistas. Os evangélicos são os pentecostais e os neopentecostais. Ou seja, diante dessa informação surge a seguinte pergunta na mente do filho que quer ser obediente ao pai: Senhor, com tantas igrejas, qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja que Cristo fundou? Isso tem que povoar a mente do crente. Principalmente se ele não estiver na igreja bíblica. Senhor, qual igreja o Senhor deve me apresentar para eu adentrar a membresia dela? Senhor, a igreja que eu estou, Senhor, é uma igreja neotestamentária? Ou é uma igreja que tem a aparência de uma igreja neotestamentária? É uma situação que nós temos que analisar e buscar características. Se eu estou no local e quero, por exemplo, um restaurante, eu vou ver se ele é limpo, se ele tem características
da comida estar cheirosa. E na igreja, irmãos, que é a principal fonte de alimentação do crente. A Bíblia é a alimentação diária, é a igreja local de edificação dos santos, de fortalecimento dos santos. Então, se a igreja não é bíblica, você vai ser o quê? Se for um crente, vai ser um crente fraco, sem alimento. Então, devemos estar orando a Deus, que Deus nos dê esse entendimento. Se você não faz parte de uma igreja que você tem... Eu já ouvi gente dizer, mas não tem nenhuma igreja perfeita, todas têm falhas, correto? Mas a doutrina tem que ser perfeita. Até porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas são cheias de falhas. Mas a doutrina é perfeita. Por quê? Porque foi Cristo que trouxe. E não tem como pedir a Luciana. Tem que eu pedir, que o pastor pediu, por favor? Só um pouquinho. Não precisa baixar muito, não. Para gente que escuta lá e não escuta aqui, né? Eu pedi, baixou? Não, graças a Deus. A primeira característica de uma igreja neotestamentária é Cristo, seu cabeça e fundador. Esta é a primeira característica. Obrigado. A primeira característica de uma igreja neotestamentária: Cristo, seu cabeça e fundador. Mas como é que eu sei que Cristo fundou a igreja, irmãos? O mundo protestante e o mundo evangélico diz que a igreja foi fundada em quando? Em Atos, capítulo 2. Só que não foi. A igreja foi fundada, vamos dar uma olhadinha, Lucas, capítulo 6. Versículo 13. Lucas 6,13. Amém? E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aí vocês vão me perguntar, o que é que tem a ver isso aí com a fundação da igreja? Entenderam? Não explica? Não explica, mas, gente, a Bíblia não é um livro para ser lido isolado. Todo versículo tem o seu fechamento, o seu batimento, viu? A Bíblia não se isola, ela se abre. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 12. Você lembra o nome que Cristo deu aos discípulos? Qual foi? Apóstolo. Lembre-se disso, viu? 12, 28. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Amém? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Chamou os 12, e a quem deu o nome de apóstolo. Quem Deus botou na igreja? Os apóstolos. Está aqui a fundação da igreja de Deus. Cristo fundou sua igreja, escolheu de discípulos 12 deles, a qual deu o nome de apóstolo e colocou. Nós vamos ver que os apóstolos, nessa atual dispensação, são a base mantidos sobre a doutrina dos apóstolos. A base de Cristo, sobre Cristo, os apóstolos edificaram as igrejas de Cristo, certo? Ou seja, uma igreja, sucessão de igreja, não de nome, sucessão. A igreja de Cristo começou e ela nunca deixou de existir. Ela sempre irá estar até a consumação dos tempos, terá uma igreja de Cristo. Então, Cristo é o fundador, concordam ou discordam? Quem tiver dúvida, pergunta, viu? Não fique para depois. Não concordei não. É para você me explicar biblicamente porque você não concorda. Mas em Atos diz, em Atos foram agregados. O que é agregado? Você pode agregar alguma coisa em algo que não existe? Eu posso dizer, eu vou agregar uma pessoa na minha casa se eu não tiver casa. Eu só posso agregar se ela já existir. Ok? Mas existe isso na religião, existe isso na Bíblia. A religião fecha, a Bíblia abre, amém? Então, ele é o fundador e também o seu
cabeça. Cristo é o legislador. A igreja apenas cumpre. Você sabe qual é a diferença de executar e legislar? Legislar faz-se a lei para alguém executar. No Brasil nós temos 3 poderes: o judiciário, o executivo e o legislativo. O legislativo legisla e o executivo e o judiciário cumprem as leis. Na igreja de Cristo, Cristo é quem legisla, quem faz a lei e já está pronto. Ele não precisa fazer mais nada, apenas fazer o quê? Cumprir. Então Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja e é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Todos sabem o que é preeminência? O que é preeminência? Preeminência. Qualidade do que é preeminente. O que é preeminente? Aquele que ocupa o lugar mais elevado, que está acima de todos, ou seja, o cabeça. Quem é o cabeça da igreja de Cristo? Que legisla, que nós executamos? Cristo. Cristo é o cabeça, e a igreja é a plenitude de Cristo aqui na terra. Por isso que nós pregamos responsabilidade. Irmãos, de suma importância entendermos o que a Bíblia nos diz. De suma importância entendermos que não é como eu gostaria que fosse, é como a Bíblia manda. Não é como disse um colega nosso aí que diz: nós fazemos nossa doutrina. Se você faz tua doutrina, tu não está seguindo a doutrina de Deus. Acabou. Então, vamos a Efésios capítulo 1. Versículos 22 e 23. Amém? E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você só é igreja de Deus se estiver fazendo o que Cristo te mandou. Se tiver uma vírgula fora disso, tu não é da igreja de Deus. Mas o pastor é um pecador. O pastor faz, o irmão faz, mas a doutrina não pode ser. Gente, presta atenção num detalhe: o pecado que eu praticar tem consequências sobre a minha pessoa e talvez sobre o testemunho da igreja. Mas a doutrina errada leva as pessoas para o inferno, meus irmãos. A doutrina errada leva você achando que você está aqui, ó. Eu estou indo, sem saber para onde vai, mas está indo para a fila do inferno, porque estão cegos, condutores cegos, guiando, e as pessoas achando que estão fazendo a coisa correta. Ou seja, cuidado com a doutrina. Vocês são mortos, vocês não têm vida, vocês não gritam, não pulam. Nós temos doutrina, amém? E como a Bíblia manda, amém? Este foi o primeiro. Cristo é seu cabeça e fundador, a primeira característica. A segunda, sua única regra de fé e prática é a Bíblia. A única regra de fé e prática de uma igreja neotestamentária é a Bíblia. A Bíblia não precisamos de mais nada. Eu peguei semana passada aqui, não sei se está aqui ainda, um texto da CIB, que é a Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Já acabou de ser Batista Independente. Tem uma convenção. Olha o que ela diz aqui no artigo 2. Adotamos como normas de uso e costumes os princípios da nossa fé, da CIB,
podendo cada igreja associada adequar a sua realidade sem cair nos extremos que quebre a unidade denominacional. Gente, primeiro, uma igreja independente não se associa, viu? Se se associar, Cristo saiu de cabeça. Os salvos que estão lá são salvos? São, gente. Porque a salvação independe da igreja, mas é salva em desobediência. A partir que a igreja se associou, ela perdeu a autoridade. Por exemplo, eu tenho carteira de motorista, venço agora, parece que é em fevereiro ou é março de 2020. Se essa carteira vencer e eu não renovar, ela é válida? E a igreja que sai, deixa Cristo como cabeceiro na associação, ela tem algum ato válido? Não, deixou de ser a plenitude daquele que faz tudo e tudo por ele. Então, a regra de fé da nossa igreja é a Bíblia. Mas por que a Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Pergunta: eu preciso de alguma complemento à Bíblia? Obrigado, irmão. Eu preciso de alguma revelação? Eu preciso de alguma ação humana? De ação humana de reconhecer a Bíblia, viu? Não, aí sim, mas não de criar, adentrar, acrescentar coisas da Bíblia. A Bíblia, quem está acompanhando as aulas de estudo, nós sexta-feira pregamos sobre os livros proféticos. E lá definimos o que é profecia e o que é profetas. E mostramos também que o primeiro profeta foi, alguém lembra? Enoque, a sétima pessoa depois de Adão. A primeira pessoa mencionada do profeta na Bíblia foi Abraão, em Gênesis capítulo 20, versículo 7. É a referência de Enoque é em Judas 14. E vimos também que o último profeta foi João. Que depois de João não teve mais nenhum profeta. Que diz em Hebreus 1, que Deus antigamente tinha falado 2 vezes no passado, de diversas formas, mas hoje falou pelo seu Filho. Então, uma igreja que começou com profecia de A, profecia de B, profecia de C, não é de Deus. Ah, não é, não, está dizendo, gente, a Ellen White, dos Adventistas, ela diz que Deus apareceu para ela, disse que fizesse desta forma, e o sábado teria de ser enaltecido. Pergunta: Cristo curava no sábado? Cristo comia no sábado? Gente, vamos usar a Bíblia, gente. Isso eu estou falando ela como exemplo, que ela tem é muito conhecida no mundo, mas tem outros aí que criaram a igreja com base numa profecia que Deus foi lá. Adivaldo, oi Senhor, fundo igreja, eu boto seu nome de preferência como fundador, viu? Não é uma pessoa assim boa, né? Mas tudo bem. A Bíblia é suficiente. Nós aprendemos aqui nesta igreja, em qualquer igreja neotestamentária espalhada no mundo todinho, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e não podemos ir além do que está escrito. Se está escrito, glória a Deus, vamos de cabeça. Se não está escrito, freio de pé, freio de mão, tudo puxado, viu? Mas pise com força, porque não é Bíblia. Isso que você pode adentrar? Pode. Não tem nenhum canto da Bíblia que um crente não pode apostatar, viu? E só aposta se for crente. Não tem como um descrente apostatar da fé, tem? Não tem como. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia testifica quem? Cristo. A Bíblia diz: examinar as Escrituras. Vamos dar uma olhadinha em João, Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 39. Deixa eu botar aqui na Bíblia LTT, para a gente ter LTT 2018.
examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Na NTT, examinai vós as Escrituras, porque vós supondes nelas ter a vida eterna, e são elas que estão testificando constantemente a mim. É um texto mais gosto aqui, porque aqui está examinai, no imperativo. Examine as Escrituras, meus irmãos. Examinem, mastiguem, busquem todas as perguntas na Bíblia. Não busque perguntas em sistema, em livros. A Bíblia responde. Os livros servem para complementar a Bíblia se eles estiverem conforme as Escrituras. Mas eu não posso dizer, de acordo com a confissão de fé da igreja tal, capítulo tal, inciso tal, que isso é assim. A Bíblia diz. A Bíblia te manda examinar as Escrituras. Amém? Qualquer outro evangelho que não seja conforme a Bíblia, que é o quê? Já quase bateram em mim quando eles me perguntaram sobre um certo curso que tem coisa, mas para mim é uma maldição. O quê? Para mim é uma maldição, porque não está conforme a Bíblia, é o outro evangelho. Esse outro evangelho, meus irmãos, é o quê? A Bíblia não mente, eu minto, os irmãos mentem, espero Deus que não, mas a Bíblia não mente, Deus não mente. Aqui é a palavra de Deus, irmão. E diz, se um anjo do céu aparecer um outro evangelho, seja o quê? Paulo disse, se eu mesmo, eu que estou pregando aqui, digamos, o pastor Valdo, começa a pregar alguma coisa contra as Escrituras, que você tem que fazer comigo? Me expulsar da igreja. Me expulsar da igreja, não é nem é expulsar da membresia mesmo. E se eu não me arrepender, não me aceito de volta não, viu? Porque a Bíblia é clara sobre isso. Qualquer doutrina que não seja bíblica é anátema, amém? Então, a religião não satisfaz a Deus, apenas representa doutrinas e conceitos de homem. É um sistema para te deixar mais à vontade. A Bíblia nos diz que para nada adianta. Esse não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso, faça aquilo, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, e você vai lá, você faz, você controla teu corpo, mas para que nada adianta. Mas tem isso na Bíblia, irmãos? Dizendo que para nada adianta? Porque esse não toque, não manuseie, não faça. Tem dizendo que são doutrinas de homem, tem dizendo que é apenas para a satisfação da carne. Colossenses capítulo 2, versículo de 20 a 23. Amém? Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto ao rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenança, como se vivesses no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manusieis, as quais todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm o que? Na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de nenhum valor, algum, senão para satisfação da carne. Alguém explica isso para mim, por favor? Irmão Raul? Entendeu? Quer me explicar? Todas essas práticas, não toque, não faça isso, não faça aquilo, apenas satisfaz a nossa carne. Amém. Não é do homem, não é de Deus. Não é de Deus. Perfeito. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Um detalhezinho que eu queria que algum irmão desse O peixe com chave de ouro, quando disse que não tem valor algum. Não tem valor algum. Mas o que é que está faltando? As pessoas fazem isso para aparecer o quê? Para receber honra. Até a palavra lá. Para receber honra. Mas tem uma coisinha mais que eu quero. Por que as pessoas fazem isso tudo? Para aparentar que são o quê? Espirituais. Espirituais, certo. Para aparentar que o Espírito Santo quem está
fazendo isso, mas são elas que estão fazendo. Ou seja, o que o Espírito Santo modifica no crente de dentro para fora, eles fazem de fora para dentro. Aí eles dizem, você pega, mata essa tipo de doutrina e você pergunta, se você morrer agora, quando vai sua alma? Todos eles não sabem quando vai. Vocês acham que o Espírito Santo de Deus que guia vocês não diz quando você morre? Será que o Espírito Santo de Deus não sabe para onde vai? Vocês estão entendendo? Eles fazem para aparentar ser crente. O crente faz porque é crente. E tem crente também que aparenta ser um descrente, viu? Tem descrente que aparenta ser crente, tem crente que sai de baixo. Mas creu. Se creu é crente. Agora que Deus espera coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Amém? Alguma dúvida sobre esse tema? Não. Pelo que eu estou vendo, vai dividir em duas aulas. No outro domingo, depois das conferências, ele faz a segunda. Porque, graças a Deus por isso. Dividir em duas não tem pressa não. O terceiro tópico. Seu nome. Qual é o nome da igreja de Cristo? Estou perguntando, irmãos. Eu acho que não tem nome. Vocês concordam? Normal? Deus não criou uma denominação. Todo mundo concorda? Concordo, porque cada um tem. E por igreja de Deus, né? Então, para eles quem não é. Não tem nome. Não tem nome. Não consta na Sagrada Escritura qualquer espécie de denominação. Lembre-se, você lembra do texto da CIB? Que não quebra a unidade denominacional. Ou seja, eles têm razão. Porque não tem que quebrar mais nada. Já quebrou a Bíblia faz tempo, certo? Não consta qualquer espécie de denominação. Os apóstolos, os discípulos foram chamados também de apóstolos, e os seguidores de discípulos, e quando se junta várias pessoas biblicamente batizadas em obediência ao Espírito Santo, Deus dá o nome de igreja. Igreja não. Igreja é o nome que nós adaptamos, tá? Assembleia. Assembleia, congregação, reunião, certo? Isto, se você... Vamos a Apocalipse capítulo 22. Dois 16. Alguém lê para mim, por favor? Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas. Nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Na LTT diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas nas assembleias. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a estrela resplandecente e matinal. Ou seja, a palavra certa da tradução seria assembleia. A igreja que nós adaptamos no nosso português, todos nós falamos igreja pela questão, para português foi transliterada, foi feita, não foi traduzida, foi trazida, adaptada como igreja, a gente repete igreja, mas o correto é assembleia, congregação, mas deixamos como igreja. Quando se reúne um ou dois em nome de Cristo, aí está a igreja dele. Não é isso aqui, aparelho, não é o templo, é as pessoas. Você já ouviu essa frase? A igreja sou eu? Todas as igrejas. Não, a igreja sou eu. Nós somos a igreja. Mas não, a igreja sou eu, a igreja não sou eu. A igreja são os crentes biblicamente batizados que creram em Deus adentraram na igreja. E os que não são batizados? São crentes salvos, eternamente salvos, porque batismo não salva ninguém. A igreja pode ser só. Se Cristo disse um ou mais dois em meu nome, como é que pode ser? Eu já vi a igreja sou eu. Eu já vi no Facebook assim. Dá para fazer um estudo sobre isso depois? Me lembre, me cobre, por favor, que eu esqueço. Eu vi e esqueci. A igreja que você frequenta não é importante, eu vou procurar depois. O importante é a igreja que você está sendo. Aí você fica cheio de
Eu estou sendo a melhor igreja, só que você sozinho, você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. Mas a igreja tem que ter mais de um reunidos em nome de Cristo, amém? Outro detalhe, meus irmãos. Qual é a única referência de nome que nós temos na Bíblia? E quando fala em nome, por favor, Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 13. Mateus capítulo 11, de 11 a 13. Isso aí pelo menos até uns 5 ou 6 hoje, se Deus quiser. Amém? Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ora, João é chamado de João o Batista. Aí você me pergunta, quer dizer que o nome da igreja é Batista? Sim ou não? Não. Quando ele diz João o Batista, designando a função que João exercia, o de mergulhador. Mas tem isso na Bíblia, que Deus mandou João batizar? Aonde? Na Bíblia. Aonde está na Bíblia que Deus mandou João a batizar? João batizava no Jordão? Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 33. João 1, 33. Amém? Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O João está dizendo que não conhecia quem? Cristo. Mas o que mandou João a batizar? Quem é que mandou João a batizar? Deus. Gente, aí o que é a regra de fé e prática? Qual é? Regra de fé e prática, as Sagradas Escrituras. Mas porque o nome Batista é o nome da função. Função aí que era ser Assembleia dos Mergulhadores Bíblicos. A Assembleia daqueles que têm a autoridade para mergulhar, submerger, batizar. E batizar também é o termo transliterado. Certo? Por favor, Mateus 28. De 18 a 20. Amém? E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: me é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, idem, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas como eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Dado o poder a Cristo, Cristo passou essa autoridade para quem? Para a igreja dele. Portanto, ide e fazei discípulos. Fazendo o quê? Qual é a função? Batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Esta é a função da igreja. A igreja não tem função de salvar, e sim de batizar, de edificar os santos,
não de salvar os santos, de glorificar a Deus. Amém? Alguma dúvida sobre o nome da igreja? Não tem nome, tem função. A gente não briga por nome batista. O nome é a igreja de Deus que está em esperança, os santificados de Deus que estão em esperança. Não faz. A gente não briga, meu nome é batista, não. Nós somos crentes, filhos de Deus, amém? E congregamos numa igreja bíblica que tem a autoridade para levar o ID batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo verdadeiramente. Mas vocês são muito prepotentes. Eu não sou prepotente, pelo contrário. Eu sigo a Bíblia, ensinando. Se eu estivesse ensinando aqui diferente disso, eu estava seguindo a Bíblia? Não. E ensinando-vos a guardar todas as... Batizando, fazendo discípulo. Batizar, fazer discípulo. E ensinar todas as coisas como Cristo tem mandado. Amém? O quarto tópico da manhã, ou a quarta característica. Todos os membros são iguais. Não existe na igreja de Deus posição superior, posição inferior. Existe irmãos. Na igreja de Deus não existe acepção de pessoas. Na igreja de Deus não importa se o dízimo de irmão tem R$1 milhão, ou se é 1 centavo, ou se nem dizimista é. Porque todos são irmãos. Vocês fazem acepção entre os irmãos de vocês? Quem tem mais de um irmão, eu só tenho um e faço acepção de amor, que eu amo demais meu irmão. Irmão é irmão, você pode até gostar mais de um, mas não deixa de ser irmão. Não existe numa igreja bíblica, neotestamentária, portanto de doutrina batista, qualquer governo humano tipo Papa, presidente, esse nome que criaram. Tem presidentes, tem um maior que é o presidente ainda, tem um cara maior ainda, tem umas denominações, certo? Que faz o presidente regional, o presidente local, o presidente estadual, coisa de um mesmo. Presidente da Paraíba, presidente do Nordeste, presidente de todo mundo. Não tem isso na Bíblia. Não tem na Bíblia dizendo que aqui por trás do púlpito tenha cadeiras confortáveis e diferenciadas para as pessoas sentarem. Tem? Quando Paulo pregava, quando os irmãos apóstolos pregavam, eles tinham alguma diferenciação dos demais? A Bíblia mostra isso. Cristo, quando estava conosco, tinha um local especial para pregar. Cristo era o homem mais rico da terra naquele período, e ele sendo dono de tudo. Ele diz que as raposas têm covis, as aves têm ninho, e o filho do homem não tem onde inclinar pessoas. Vocês são características, irmão. Você, por exemplo, onde eu estou, tem essas características? Não. Tem alguma coisa parecida, mas não é desse jeito. Se não for, meus irmãos, com toda amor e carinho, não siga o que Deus não quer que você faça. É desobediência. A desobediência é como feitiçaria, viu? A rebeldia. Deus não se agrada de rebeldes. Deus se agrada dos filhos, mesmo sendo filho, viu? Triste é o filho de Deus entregue a Satanás para a destruição da carne. Então, não há diferença. Cristo é o cabeça e todos os demais são irmãos. Mas tem isso na Bíblia? Onde é que está? Na Bíblia, como diria irmão Neto. Saudade, irmão Neto. Mateus 23, não esqueçam. De 7 a 10. Amém? Assim está escrito em Mateus 10, do 7 a Mateus 23, do 7 a 10. E as saudações na praça serem chamados pelos homens de Rabi e Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque só um é vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos
chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Vamos ao 11. O maior dentre vós será vosso servo. Quem, na cabeça dos homens, quem seria o maior na igreja? Quem seria o maior na igreja, na cabeça dos homens? Não, numa igreja. Quem seria o maior? O pastor. Quem é que o pastor vai ser? Certo. Não há, irmãos, esqueça essa história. Gente, preste atenção, todo crente é um ungido de Deus. Todo crente recebeu a unção do santo, está lá em 1 João capítulo 2, 20 e 27. Não há diferenciação. Você acha que o Espírito Santo vai adentrar no... Esse aqui é ungido. Esse aqui eu entrei, mas não é ungido. Gente, estão brincando com a palavra de Deus. Estão falsificando. Estão transtornando. E nós, como batistas de função, de seguirmos a ordem da Bíblia, não podemos jamais permitir que uma igreja como a nossa adentre tais doutrinas. Nós temos que ser defensores da sã doutrina, defender com todas as nossas forças a Bíblia como regra de fé e prática. E na Bíblia não diz que a igreja tem um homem maior ou menor, tem funções diferentes, mas não tem importâncias diferentes, irmão. Deus colocou algum na igreja como apóstolo, outro como doutores, outro como evangelistas, como pastores, mas tudinho com o mesmo tamanho. Fala-se de corpo, e o corpo não tem órgão maior ou menor, todos têm sua justa função, amém? E o papel da igreja não é enaltecer o homem, sim glorificar a Deus, não é tornar, aquele homem diz, é a bênção, a pregação do profeta. Gente, sigamos a Bíblia, não ir além do que está escrito. Nós não temos a Bíblia, mas tem igreja com o nome dele que é o nosso, que não é bíblica. Igreja Batista Bíblica Fundamentalista, bonito, né? Mas que são associadas, que quem manda aqui não usa a Bíblia correta, que quem manda é o presidente da associação lá da convenção, que se junta com toda espécie de pessoas para supostamente glorificar a Deus. Uma das coisas que Deus mais mandou foi separar o comunismo. E o que a religião mais quer é juntar todo mundo num pacote só. E isso não é bíblico. O amor pela Bíblia manda separar. E se uma igreja há acepção de pessoas, ela não é de Deus. Se uma igreja tem um homem que é mais importante do que o outro, ela não é de Deus. Se na igreja tem funções para enaltecer homens, ela não é de Deus. A igreja de Deus só tem um papel principal, e os secundários, que o meu papel é glorificar o nome de Deus. E só se glorifica se estiver em verdade e em espírito. Se não tiver, meus irmãos, é perda de tempo, é como se estivesse falando ao amém? Então, as demais posições na igreja estão definidas biblicamente falando. Para que serve? Aperfeiçoamento dos santos. Para que Deus quer aperfeiçoar os santos, meus irmãos? Alguém pode me dizer? Por que Deus quer aperfeiçoar os santos? Para usá-los na obra dele, do ministério dele. Está lá em Efésios capítulo 4, até estamos sobre ele esses dias. Versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O nosso papel aqui é edificar o corpo de Cristo. Só o pastor tem essa obrigação? Não. Todos os irmãos que são, no versículo 16 mostra, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Irmãos, quinta característica: sua membresia, seus membros, somente pessoas que confessam salvação mais eterna podem fazer parte da igreja de Deus. Por exemplo, se eu vou batizar o irmão Wilton, aí eu chego lá na piscina, no rio, no açude, e irmão Wilton, você tem certeza de salvação? E diz: pastor, eu estou batalhando, estou perseverando nisso. Irmão Wilton, vamos mudar o data do batismo.
você não nasceu ainda. Como é que eu vou? Meus irmãos, preste atenção, olha a lógica. Como é que eu, morto, posso me batizar? Eu gosto muito do irmão Zé Paulo, que no batismo dele, não ia ser nem o batismo dele, viu? Era do irmão Neto. E o irmão Zé Paulo assim, lá pastando, meio assim, acho que o coração já estava, e ele, olha para o pastor, e, oi irmão, eu posso me batizar? Eu disse, não, o senhor crê que é salvo, eternamente salvo? Creio, agora eu creio, os dois creem, agora eu creio. O que os impede? A água está aí. Agora você não, eu estou batalhando, eu estou buscando, eu estou correndo atrás, pastor, irmão, deixa para outra data. Você não pode se batizar sem ter nascido, irmão, ou pode? E se você nasceu, você sabe que está vivo ou não sabe? Então só se pode batizar as pessoas que confessam salvação eterna e imperdível. Não é salvação eterna aqui. Eu acho muito lindo. Eu acho muito bonito, no meu local de trabalho me permitiu, hoje estou indo para voltar para o atendimento, já fiz um monte de petição, mas não estou querendo deixar não, mas eu vou ficar tentando. Eu atendi muitas pessoas e falava do amor de Deus para elas, né? E atendi muitos evangélicos. E a Maurícia, eu estou fazendo o plano, eu estou buscando, eu estou batalhando para isso, só Deus sabe. Ó, gente, Deus diz, biblicamente falando, ele diz que todo aquele que ele crê tem a vida eterna. Mas se eu sou salvo, amém. Salvo pelo sangue de Cristo, amém. Vamos tirar um 10 agora, minha língua. Não, se eu encontrar o irmão, digamos que nós estejamos há 20 anos sem ver o irmão da carne. Aí quando o encontro tem alegria ou tristeza? E se você encontrar um irmão eterno? Eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Um me disse isso, eu fiquei muito contente. Vamos tirar um 10. Se a salvação tem como se perder, se você não fizer por onde, você perde. Uma pessoa dessa jamais seria batizada numa igreja batista, de função batista, bíblica, de mergulhar as pessoas salvas. Não de mergulhar para salvar. Que muita gente diz, já nasci de novo. Como? Fui batizado. Como é que eu sou batizado novo? Eu nem lembrar, né? Se eu fui batizado novo, como é que eu sei que eu estava morto? Se nasce, depois se é batizado, amém? Se nasce, depois é batizado. Vamos para o sexto ou deixa para domingo? Só para vocês. Vamos para o sexto, deixa só 5 para o domingo que vem, né? Outro domingo que vem tem a conferência. As ordenanças. Essa aqui está sempre estudou esses dias aqui. Não é muito tempo não. Só existe 2 ordenanças na Bíblia, certo? Sim, o batismo, só bem rapidinho, nos dá autoridade para pregar a palavra e levar o livro de Cristo. Quando você é batizado, você recebe, segundo a palavra de Cristo, em Mateus 28, ir por todo mundo e pregar. Foi dado poder a quem? A Deus, a Cristo. Cristo disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, porque ele estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Alguém diz, não, mas foi para os apóstolos. Pergunta, tem algum apóstolo hoje? Não, foi a igreja dele. Quem são a igreja dele? Os 12 que Cristo chamou. E mais um detalhe, estar na igreja não quer dizer que está salvo, viu? Está salvo quem está em Cristo. Quer que eu mostre para vocês? Eram quantos apóstolos? E Juju? Judinha estava lá, né? O judiador. E Judá era salvo? Não. Ele mesmo disse que na igreja terá joio. A irmã era que disse: quando a igreja é assim, quando tiver 12 meses, mate um. Quando chega do 12, meu joio, ninguém sabe quem ajuda, não deixar todo mundo vivo, né? Mas é brincadeiras à parte. Então, a sexta característica, suas ordenanças. Na igreja foram dadas somente 2 ordenanças e são feitas, uma é a ordem para a autoridade e a outra é o memorial. Quais são as 2 ordenanças? Batismo e a ceia do Senhor. Não é Santa Ceia, viu? Santa Ceia é católica. Viu? As igrejas também vão para a Santa Ceia. Santa Ceia é católica.
O batismo e a ceia do Senhor, que é memorial. Agora, a ceia do Senhor tem umas características bem particulares. A primeira é quem vai receber se examinar. Mas não exame assim, rapaz, eu sou bom demais, aqueles irmãos que não presta. É um exame bem profundo, certo? E outro é memorial. Não tem nenhuma vez na Bíblia dizendo faça toda semana, todo mês, não diz isso. Diz que só pode ser feito aos que estão batizados, que são membros da igreja. Certo? Está lá, quando Jesus fez é restrita. Ele, quem? E os apóstolos. Certo? Isso é outro assunto. Então, só são duas ordenanças: batismo e a ceia. Não há transubstanciação nem consubstanciação. E também estas duas ordenanças não conferem nenhum poder espiritual. Confere o poder da autoridade, o batismo, e confere o poder da obediência às ceias. Mas não faça daí. Não quer dizer, tem gente que vai uma vez por mês na igreja para receber, essa igreja que faz todo mês, né? Que faz a Santa Ceia. Ele não faz, faz a Santa Ceia. Vai uma vez por mês, passa o mês nisso aí, na ceia do pé. Como se o católico, quando coloca a hóstia na boca, ele fica santificado, né? Só que não é assim, né? Ó, se você não carregar em você a marca do Senhor Jesus, alguma coisa está errada. Se você só lembrar de Cristo, o que Cristo fez por ti na ceia, alguma coisa está errada. Você tem que lembrar a cada minuto, como diz, a cada minuto só deu ao Senhor, porque Ele quem fez tudo aí. E minha memória, eu carrego comigo as marcas do meu Senhor, no meu entendimento. Eu sei, irmãos, que eu merecia queimar eternamente no inferno. Eu sei que eu sou um maldito pecador. Há igrejas por aí, ditas igrejas, balcões comerciais, que diz que até falar a palavra pecador não é permitido. Me escreveram um bilhete, isso aqui os irmãos lembram? Me escreveram um bilhete: você está sujeito ao pecado, não é pecador. Eu sou pecador, mas não tenho prazer nem alegria do pecado, nem do pecador que eu sou, e sei que meu pecado está pago, eternamente pago por Cristo. Então eu tenho que carregar do meu entendimento isso, não é do meu sentimento. Eu falava com o irmão Zé Paulo, aí com o Noilton ali fora antes, sobre sentimento e entendimento. Por exemplo, quando eu vi a Luciana, que se namorar, meu coração chegou de posto, queria vir para aqui. Isso era entendimento? Aí ela fazia de dura, aí olhava para mim, depois chover. Isso é sentimento, irmão. Certo? Se Deus não tivesse sido bondoso, mesmo fosse conosco, ele poderia ter passado e não ter casado. Como eu tinha toda semana, me apaixonava por Luciana, tinha sentimentos à vontade. Nós temos que ter, me mostra um versículo na Bíblia, Deus manda você ter sentimento sobre ele. Manda ter entendimento. Agora não é intelectualismo, é entendimento do Espírito Santo de Deus, no que Deus fez por ti. E é justamente isso que Deus nos manda fazer: ter entendimento e aceitar a perfeita vontade dele em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça. E no próximo domingo, depois das conferências, iremos terminar a exologia com as últimas 5 características da igreja, que são os seus oficiais, o trabalho, o plano financeiro, as armas de combate e sua independência. Essas são as pautas que estão faltando. Amém? Que Deus os abençoe.